Oi, eu sou a Márcia Alves e eu faço cosplay. Eu uso cosplay, eu confecciono alguns, a maioria não. A maioria eu tenho algumas pessoas que costuram para mim, porque eu sou péssima costurando. Mas eu gosto de trabalhar nos cosplays, eu gosto de me vestir de personagens, eu gosto de atuar e principalmente de brincar. O cosplay para mim é muito play, é muito brincar, você brincar no personagem, é uma coisa muito lúdica para mim isso, remete à minha infância e é o que eu gosto de fazer. Eu acho que é uma arte você ir atrás de um tecido igual que você viu na tela, que você viu no quadrinho, você reproduzir aquela textura, aquela cor, aquele equipamento, ou aquele prop, né, que a gente fala, né, aquele objeto, e isso é muito divertido, né, a pré-produção do cosplay, e depois o pós, né, você ir nos eventos e as crianças interagindo, reconhecendo o personagem, te chamando pelo nome do personagem, isso para mim é o fundamental da brincadeira. O meu motivo é diversão. Eu acho que é a coisa que eu gosto de me divertir, eu acho divertido. Eu gosto de interpretar personagens. E eu acho que e assim, é um tipo de arte, você reproduzir o traje que você vê na tela, ou você vê num quadrinho, você vê numa série, e você reproduzir, né, aquilo você recriar aquilo é um tipo de arte, para mim. Você identificar um tecido, identificar a textura de um tecido, a cor exata, isso é divertido, eu vejo isso como divertido. E você se vestir, ver as pessoas se identificarem o personagem, você ir nos lugares, as crianças principalmente, elas identificarem aquele personagem. E você ir brincar, né? O play, para mim, não é só atuação, mas é muito brincar. Eu já me diverti muito fazendo cosplay, e eu acho que é principalmente isso. A gente escolhe os personagens que a gente se identifica, tá? E quando você começou a ter mais personagens pretos, mais mulheres, e você poder se identifica com o personagem, você se reproduzir nele, é muito importante você se identificar com aquele personagem e você poder representá-lo, né? E isso foi muito importante, a abertura, ver mais personagens pretos aparecendo, porque é uma coisa assim, e você se sentir inserido na brincadeira, né? Você está se identificando com aquele personagem fisicamente, porque você já tinha identificação com a personalidade. Eu acho que o cosplay, ele realmente, você se identificar com o personagem, a gente se identifica com o personagem que a gente vê. E a gente se identificar fisicamente é muito, muito importante também. Ter mais personagens pretos, você poder, as pessoas te reconhecerem como aquele personagem, você se reconhecer naquele personagem, é uma sensação muito boa. Eu acho que quando a gente teve o filme aí do Pantera Negra, que a gente fez um grupo em que tinha vários personagens e você podia escolher um personagem preto para você representar, foi muito importante. E não só isso, assim, você consegue tirar do personagem e incorporar na sua personalidade algumas coisas, né? Você querer ser mais forte, querer se sentir mais poderoso, né? Quando você está vestindo o cosplay. Isso aí é muito importante também. Um pouquinho da personalidade do personagem vai entrando na gente. A gente vai elaborando essas características do personagem dentro da gente também. Então, você está com o cosplay, você está totalmente o personagem. Depois você tira o cosplay, mas um pouquinho do personagem está em você, porque você já tinha se identificado com aquilo. Eu acho que existe assim, uma identificação do personagem com o cosplay, com o que a gente já sentia, porque assim, é ao mesmo tempo algo que você almeja, porque você quer aquela segurança, né? Assim, algum personagem que é mais forte. Eu gosto muito já fiz cosplay da Xena, que era poderosa, né? Da Mulher Maravilha, que são mulheres fortes. Então, você ambiciona aquele poder um pouco para você. E acho que você vai incorporando um pouco disso, né? Quando você vai fazendo o cosplay. Um dos primeiros cosplays que eu fiz foi da Princesa Leia.
E eu lembro que era uma coisa que me chateava, porque até então, quando eu era criança, princesas eram sempre frágeis, delicadas, limpando da casa. E aí já veio aquela princesa diferente, eu falei, é essa princesa que eu quero ser. E a gente vai incorporando o personagem na vida da gente também. Uma das coisas que me motiva muito, por exemplo, eu estou muito focada agora em treinar, em malhar, porque, assim, desde a época que eu fiz a Okoye, né, que é a general do Pantera Negra, eu queria sentir força, queria, sabe, me sentir mais forte, e isso me motivou. Eu acho que a gente vai, como eu falei, a gente vai trazendo para a vida da gente um pouco do personagem, né? O personagem muda a gente muda um pouco o personagem porque a gente vai pondo características nossas na hora que você está atuando como personagem, e vai criando assim uma coisa gostosa, né? Você vai adquirindo isso aí. Eu acho que existe dentro do universo cosplay pessoas que buscam fazer personagens que se pareçam fisicamente. Eu sempre busquei mais, porque eu acho que não é só isso. Eu acho que você tem que ter uma identificação também com o sentimento do personagem. Eu acho que não é só visual, né? O cosplay é costume and play. Então você tem que atuar como personagem, você tem que trazer a personalidade do personagem, pesquisar como é que é esse personagem, não é só a aparência física dele que importa. Eu vejo às vezes as pessoas falam assim, você viu que tal personagem você podia fazer, mas eu não tenho nada a ver com aquele personagem, assim, falando em termos de personalidade, em termos, sabe assim, não me chama atenção em nada, mas ele é fisicamente parecido comigo, então eu vou fazer. Vi gente falando pra mim, você viu que tem uma personagem assim, uma preta gorda, então tem que ser eu. Não, não é isso. Eu tenho que me identificar com aquele personagem em algum momento. Não basta só fisicamente, ou é bonita a roupa, não é só isso. Tem que ter mais pra mim. Graças ao cosplay, eu criei uma outra rede de amizades. Convivo com pessoas de idades diferentes, que assim, hoje em dia assim, não tem mais aquele círculo, olha, você convive com pessoas da sua idade, com mulheres, senhoras de meia idade, como eu sou, mas eu consigo conversar, por causa do cosplay, com outras faixas etárias, com outras pessoas de outros universos, mais velhas, mais novas, a gente consegue interagir. Me trouxe assim momentos de eu poder participar de programa de televisão, de aparecer na mídia, de momentos de brincar com crianças, de me divertir bastante. Então acho que o cosplay ele me tirou de um lugar comum, né? Assim, de uma coisa, me deu uma coisa especial assim na minha vida. Ele me fez eu me sentir especial em algum momento, em vários momentos. Ele me faz me sentir especial. Olá, meu nome é José Luiz, também sou conhecido como Zeca. Faço cosplay há mais de 10 anos, começou como uma brincadeira e continuo até hoje. Eu comecei a fazer cosplay a pedido da minha esposa, né? A JediCon de 2006, ela precisava de um adereço para um Jedi. E aí foi a minha primeira experiência como cosplayer, né? Então eu fiz a cabeça da Adgalia, né, uma Jedi, com o EVA. E desde então eu comecei a perceber que eu poderia fazer outros projetos, né, de cosplay de vários personagens, e aí fui procurando na comunidade de cosplayers, tanto, né, nas amizades que eu fui colecionando durante os anos, bem como na comunidade através do YouTube, que são muito generosos em compartilhar o conhecimento. Então eu fui aprendendo técnicas e construindo meus próprios cosplays. Mas é uma experiência muito gratificante, tanto construir, confeccionar, né, e também trajar o cosplayer, né?
o cosplay, ao mesmo tempo, é um hobby, né, onde se pode, né, aliviar todo o estresse acumulado, né, de uma forma construtiva, bem como também, né, como tenho muitos amigos que tornaram isso uma profissão, né, construindo para outras pessoas que muitas vezes não têm disponibilidade, não têm paciência ou, né, outro motivo, mas que adora trajar, vestir um cosplay, né? O cosplay, como todo o agir humano, é uma expressão, ora social, ora política e educacional ou cultural. Muitos personagens encarnam várias dessas facetas, né? Há não muito tempo atrás, não tinha muita representatividade de personagens afros, mas isso nunca impediu quem ama o cosplay de fazer o seu cosplay preferido. Porque não se trata exatamente de raça ou qualquer outra coisa, mas sim da vontade de quem faz o cosplay de ser representado aquilo que ele carrega. Então, eu em 77, 78 ou 80, quando Star Wars surgiu nos cinemas, principalmente aqui no Brasil, depois na sequência do Império Contra-Ataca, a minha grande emoção e desejo era ser um piloto. Por que ser um piloto? Porque eu estava lutando contra forças ali que eram contra aquilo que eu acreditava que era errado. Então, ao mesmo tempo que no treinamento do Luke, eu almejava também ser um Jedi, mas não me parecer como o Luke, mas sim ser um Jedi. Então, muitas vezes depende muito mais da vontade, né, do desejo interno de quem faz cosplay, do que o seu lado exterior. Mas claro que o passar do tempo vai nos dando grandes surpresas e prêmios, né? Isso falando muito pessoalmente. Como eu mencionei antes, eu, por causa de Star Wars, comecei a fazer cosplay, meus primeiros cosplays foi de Star Wars, e com o tempo fui fazendo outros, né? Tanto de Jedi, como de piloto rebelde, como outros personagens que foram aparecendo, que representavam aquilo que eu sentia. O cosplay, como manifestação sociocultural, ele vai muito além dessas fronteiras do aparente, mas o aparente é muito fundamental para que se haja uma reflexão de representatividade. Eu, hoje em dia, faço muito isso pensando na representatividade, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que ainda é discriminatória e racista. É importante para que as novas gerações enxerguem isso como uma coisa normal, que diferentes pessoas convivem harmoniosamente juntas. Então, por isso, me motiva ainda mais fazer cosplay hoje em dia. Então, quando uma criança vê um cosplay preto de um super-herói, de um herói que ela gosta, ou que poderá vir gostar, é muito importante, porque quando ela receber o golpe do racismo, ela vai ter um pequeno escudo, que ela vai dizer assim, não, peraí, eu já vi um cara assim, eu já vi uma mulher assim. Então não é a verdade que eles tentam me falar, não é bem assim. E é esse o nosso papel também de representar, né? Então, ao mesmo tempo, quando eu visto, por exemplo, o Mace Windu, muitas pessoas chegam em mim, falam que adoram o personagem, sabe? Se sentem agraciadas, assim, felizes por essa representação. Ao mesmo tempo também, como eu também faço cosplay do novo Capitão América, que é uma coisa muito especial para mim, porque o Capitão América foi o meu primeiro boneco de ação que eu tive quando criança. E eu brinquei muito, até se dissolver aquele boneco, e eu me via como Capitão América. Então eu tive o grande prazer de fechar o ciclo de fazer o cosplay de Capitão América. Para as novas gerações que vão ver o Capitão América preto, vai ser um
uma grande oportunidade de rebater críticas racistas. E outra coisa também que me motiva muito a fazer cosplay são as crianças, né? Porque não é somente o fato de elas reconhecerem o herói que elas gostam, mas muitas vezes elas começarem a vestir uma camiseta, colocar uma máscara e, ao mesmo tempo, ser reconhecido por nós que estamos de cosplay como iguais. Então, você não imagina a felicidade de uma criança nos eventos quando ela é reconhecida como o Homem-Aranha, como Thor, como Super-Homem, e a felicidade, sobretudo, dos pais. Ao ver a felicidade dos seus filhos, não cabe em si a gratidão que eles têm para a gente que fez esse pequeno gesto, que mais para a criança é grandioso, sabe? Eu adoro fazer isso nos eventos, de passar pelas crianças e chamar de Homem-Aranha, filho de Odin, e as crianças, sabe, acender uma luz enorme. Esse movimento, ele é muito necessário para exatamente para a construção de uma sociedade, né, onde os diferentes dialogam e convivem assim de uma forma salutar, porque ninguém é igual, mas somos semelhantes e ao todo, né, a gente consegue, né, através de um senso comum, ter uma sociedade muito mais justa. Então, e o cosplay ajuda isso. Em outros grupos que, depois da pandemia, a gente acabou se encontrando, porque através do meio digital era o único meio que existia, então, a gente começou a ver que a gente não estava sozinho, que nossas dores são iguais em todo canto, mas ao mesmo tempo, quando eu me apresentava que eu sou nerd e que faço cosplay, havia muito estranhamento, porque o pessoal ainda acha que isso não é uma coisa que preto faz ou tem que fazer. Então são esses muros que o racismo vai construindo, e todo mundo é afetado pelo racismo em diferentes níveis, que o cosplay ajuda a destruir. Então, claro que é uma luta árdua, não é uma luta que vai se acabar de hoje para amanhã, é uma luta contínua, mas ao mesmo tempo a gente está avançando. E é importante que a cultura seja cada vez mais difundida, porque é através da ficção, e os cosplayers, a gente bebe direto na ficção, aponte um mundo mais igual, mais tolerante. A tônica atual dos multiversos, das infindáveis terras, isso abre um leque para nós cosplayers e cosmakers enorme. Segundo essa visão dos multiversos, há uma versão diferente de todos os personagens. E eles assumem diversas formas, as mais variadas. E eu acho que assim, não há uma maneira mais democrática de acabar com todo o preconceito do que assumir essa visão. Que não importa se eu sou branco, ou sou preto, ou sou gordo, ou sou alto, ou sou magro, dado o universo vai ter uma versão do super-herói que eu adoro, que vai ser exatamente o que eu sou. Então, é uma visão muito libertadora, assim, para a gente que é cosplayer. Então, os editores, escritores de ficção, nos apontam isso. A gente, como cosplayer e cosmaker, tem uma liberdade ainda maior de fazer variações de cosplayer, de não ser obrigado a seguir fielmente, mas ter algumas visões de interpretação que os artistas, os ilustradores também têm, e isso só colabora para que realmente se tenha uma sociedade muito mais tolerante. O cosplay e o personagem, muitas vezes, trocamos experiências. Muitas vezes, na nossa formação pessoal, a gente usa a referência do personagem para colocar uma pecinha que falta em certas ocasiões.
Muitas vezes eu me pego fazendo citações de personagens que fazem parte da minha construção como pessoa para reafirmar um valor que para mim é muito estimado. E os escritores, quando estão criando, né, argumentos dos personagens, eles têm essa certeza que o que eles fazem é um construtor de personalidade, que são uma rede de apoio a pessoas que precisam e sabem interpretar o que eles querem passar. Que é exatamente essa ideia de um mundo mais igualitário, um mundo mais tolerante, as pessoas que têm mais condições de defender aquelas pessoas que estão vulneráveis, de proteção, de amor. Então, muitas vezes eu me pego no lugar de fala desses personagens para superar um problema. E eu acho que é sobre isso, né, que o cosplay, no fundo, deixa como mensagem positiva. Que isso não é a realidade que é extra-realidade. É uma realidade conjunta. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, circulando ao meu redor, existem dezenas de personagens que foram construtores da minha personalidade atual, que me ajudaram nos momentos mais difíceis e mais fáceis da minha vida, e que estão presentes, ora um, ora outro, quando eu visto com cosplay. Eles fazem parte da minha personalidade, né, de forma muito positiva, uma forma muito direta, mas eles são como apoios, professores, amigos, que estão ali para me apoiar nos momentos mais sombrios e os mais alegres também. A questão de assumir, de hora momentânea, né, se fundir os quereres tanto do personagem como da pessoa, no meu caso, é uma maneira de construção, né, positiva da personalidade.